Se a Apple fosse um país, ela seria hoje a 8ª maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido e França. Com o valor de mercado que bateu inéditos 2 trilhões de dólares, o equivalente a 11 trilhões de reais, a Apple é sinônimo de inovação e qualidade e suas contribuições vão muito além do iPhone, do iPod e do iPad. A Apple revolucionou o mundo dos computadores nos anos 80 com a interface gráfica e nos anos 2000 fez história com o lançamento do primeiro smartphone que se tornou realmente popular entre as pessoas. Se não tivesse sido por ela, computadores pessoais e smartphones provavelmente não seriam tão comuns hoje e toda uma indústria relacionada a eles simplesmente não existiria. Você pode concordar ou discordar, mas não pode ignorar o fato de que a Apple mudou o rumo das coisas e que a importância dela não é somente a questão de marketing, mas de visão, qualidade e persistência. A Apple ditou as regras, lançou tendência e definiu o que a gente consideraria normal no século XXI. Com seus produtos icônicos que foram e continuam sendo símbolos de uma nova geração, os anos 2000 não seriam os mesmos se não tivesse sido pela genialidade por trás de seus produtos revolucionários. Fala galera, sou o Thales aqui do canal Elementar e se tu é novo por aqui a gente fala sobre negócios e empreendedorismo e hoje é a grande história da Apple. Então já te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. Apesar de sempre estar ligado à figura de Steve Jobs, ele não entendia quase nada de informática. O que ele fez pela Apple foi contribuir de forma criativa e visionária, e isso ninguém pode negar. Não que isso seja pouco, foram as ideias dele sobre como a nossa relação com a tecnologia poderia mudar para sempre, como o futuro poderia ser melhor e como a Apple poderia fazer isso através de seus produtos, foram fatores decisivos para guiar a empresa rumo ao sucesso. Mas é preciso lembrar que por trás de tudo que a Apple fez, existia um time de profissionais capacitados e dedicados que trabalharam dia após dia para fazer com que tudo de fato acontecesse. Foram essas pessoas, lideradas pelo Steve Jobs, que fizeram da Apple o que ela é hoje. O time dos sonhos contava com pessoas como o próprio Steve Jobs, um verdadeiro visionário, Steve Wozniak, um estudante de engenharia eletrônica que entendia de computadores e programação, Mike Markula, um investidor que além de fazer o primeiro grande investimento na empresa, contribuiu tornando a Apple uma empresa de verdade, entre outros como Jonathan Ive, um designer que tempos depois seria o responsável por produtos como o iPhone, o iPod e o iPad, além de muitos outros. Tudo começou quando Steve Jobs conheceu outro Steve, o Steve Wozniak. Wozniak, ou Woz, como era mais conhecido, era um estudante de engenharia eletrônica e programador nas horas vagas. Woz era o cara que realmente entendia de computador. Eles logo se tornaram amigos e um tempo depois Woz começou a trabalhar no computador para uso pessoal. O Steve Jobs viu nisso um potencial de negócio e convenceu o Woz a largar tudo e montar uma empresa com ele. Eles tinham 21 e 25 anos na época e foi assim que a Apple nasceu. Para conseguir o dinheiro necessário para fazer o primeiro produto, o computador Apple I, o Wozniak vendeu sua calculadora científica e o Jobs vendeu sua minivan. Juntos eles conseguiram o equivalente a $1.300 na época. A ideia era relativamente simples. O Jobs tinha as ideias e o Wozniak colocava em prática. Sendo que isso tudo foi em 1976 e nessa época os computadores eram bem diferentes do que são hoje. Por isso a sacada do Steve Jobs foi tão genial. Os primeiros computadores foram criados em tempos de guerra para servir como ferramenta de inteligência. Um dos mais famosos, inclusive, decifrava mensagens nazistas. Mas eram máquinas muito lentas e que não faziam muita coisa, se comparadas aos computadores de hoje, ao mesmo tempo em que eram gigantescas, chegando a ocupar uma sala inteira. Os computadores evoluíram rapidamente depois do fim da Segunda Guerra, especialmente com o aparecimento de novas tecnologias como o transmissor e o microchip. Eles foram se tornando cada vez mais rápidos e mais compactos e foram adquirindo várias funções. A IBM era a gigante dos computadores durante as décadas de 60 e 70. Nessa época, os computadores não eram itens pessoais, eram máquinas utilizadas especialmente em universidades e indústria, com propósitos bem específicos.
como pesquisa científica e armazenamento de dados. Ninguém tinha computador em casa ou no trabalho. E nessa época, várias empresas como a Radio Shack, a Commodore e a Apple começaram a surgir. Elas eram como as startups de hoje, empresas pequenas com ideias bacanas sobre inovação. Os primeiros produtos da Apple foram os computadores. Em 1976 eles lançaram o primeiro, chamado de Apple I. Ele foi todo projetado e desenvolvido pelo Wozniak, tudo à mão. Era mais um protótipo do que ele e o Jobs imaginavam que seria o computador pessoal. Não era de fato algo que você pudesse comprar e usar, mas a ideia estava ali e seria aperfeiçoada ao longo das próximas décadas. Em 1977, a Apple lançou o Apple II, que a princípio não foi um sucesso de vendas, até o VisiCalc ser lançado 2 anos depois, em 1979. O VisiCalc, apelido para Visible Calculator ou calculadora visual, foi um programa que hoje parece simples, mas que revolucionou o mercado de computadores pessoais, porque foi a primeira planilha digital da história. Foi a ideia por trás de programas amplamente usados até hoje como o Excel. Quando o VisiCalc foi lançado no fim dos anos 70, ninguém nunca tinha visto algo do tipo. É bizarro pensar nisso hoje, mas é verdade. Foi a primeira vez que as pessoas pensaram que talvez fosse uma boa ideia ter um PC, afinal você precisava de um para rodar esse programa. Nessa época, poucas empresas desenvolviam computadores pessoais, a maioria focava nos mainframes, como a IBM. Uma das empresas que focava em computador pessoal era a Apple, que viu as vendas do Apple II dispararem do dia para a noite. O problema foi quando a IBM percebeu e resolveu entrar na briga. Quando empresas novas como a Apple começaram a se destacar no mercado de computadores pessoais, a IBM decidiu que era hora de mudar o foco e desenvolver modelos que pudessem ser adquiridos pelo público em geral. Especialmente após o sucesso do Apple II e do VisiCalc, a IBM repensou seus computadores e em 1981 lançou o IBM Personal Computer, ou IBM PC. O computador que definiu o PC como sinônimo de computador e acabou com a ideia de que computadores eram máquinas de uso exclusivo de um público específico. O IBM PC foi um sucesso instantâneo, fazendo tudo o que o Apple II fazia, só que por um preço muito mais baixo. Agora a gigante IBM disputava uma fatia do mercado e nenhuma empresa tinha condições de bater de frente com ela. Pelo menos não por enquanto. Em 1973, a Xerox, mais conhecida como Xerox, empresa que inventou a fotocopiadora, operador de... de fotocopiadora. Fotocopiadora. Tu só opera Xerox que eu sei, cara. Vem botando essa banca fotocopiadora. desenvolvia a interface gráfica para o uso interno em seus centros de pesquisa na Califórnia. Durante uma visita a um dos centros de pesquisa da Xerox, Steve Jobs teve contato com a interface gráfica pela primeira vez. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very... E esse evento definiria o rumo das próximas décadas. Até então, todos os computadores funcionavam via comando, não tinha interface gráfica, era tudo na base da linguagem de programação mesmo. Inclusive, os computadores da época vinham com manuais enormes, ensinando todos os comandos que você precisava aprender para poder fazer a máquina funcionar. Era muito complicado. Mas pela primeira vez alguém tinha tido a ideia de substituir a interface de comandos por uma interface gráfica, ou seja, imagens, símbolos e desenhos. E dessa forma tudo ficava mais simples, muito mais intuitivo e muito mais fácil. A interface gráfica seria decisiva em 1984, quando a Apple lançou o Macintosh, e em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Antes da Apple, ninguém tinha pensado em realmente explorar o potencial da interface gráfica, nem mesmo a própria Xerox. Mas o Steve Jobs viu nisso o futuro dos computadores pessoais e resolveu levar essa ideia para a Apple. A ideia era tão pouco cobiçada que a Xerox nunca processou a Apple por isso. O Lisa foi lançado em 1984 e foi o primeiro computador a ter uma interface gráfica, mas ele não foi um sucesso instantâneo, muito pelo contrário. Quando tentaram vender para empresas, para bater de frente com a IBM, perderam feio. Para as empresas, o Lisa era simples demais. Quando tentaram vender para o público em geral, também perderam feio. Para as pessoas comuns, o Lisa era complicado demais. Para quem vender então? Por mais genial que tivesse sido a ideia de Jobs de substituir uma interface complicada e técnica por uma simples e intuitiva,
ela era avançada demais para os anos 80. O Lisa é até hoje um dos maiores fracassos de venda da Apple. Isso porque a Apple precisou criar um novo mercado. A gente precisa entender que hoje tudo parece muito intuitivo e muito fácil de ser criado. Às vezes a gente até pensa em coisas que eles poderiam colocar nas próximas versões dos celulares e na sequência, na próxima versão, assim que tu baixa o Android ou o novo sistema da Apple ali, já está prontinho aquilo que tu tinha pensado. As interfaces e os sistemas parecem que eles evoluem naturalmente de uma versão para outra. Só que naquela época nada disso existia. Então era preciso criar tudo do zero. Além disso, mais para frente, a Apple virou simplesmente um especialista na arte de criar novos mercados com o iPod, o iPhone e até o iPad. Só que nessa época ainda engatinhava nesse quesito, mas isso estava prestes a mudar. Os anos 80 ficaram conhecidos por uma série de coisas. Foi um ano em que o Pac-Man foi lançado, a Disney inaugurou o Epcot, a Motorola introduziu os telefones celulares nos Estados Unidos, a Microsoft lançou o Word e a MTV foi ao ar pela primeira vez. Além disso, o computador foi eleito a pessoa do ano pela revista Time, numa edição histórica. No mesmo ano do lançamento do Lisa, em 1984, a Apple lançou outro produto, o Macintosh. Talvez esse você já tenha ouvido falar. O Macintosh, Mac ou iMac, teve a primeira versão lançada em 1984 e foi um sucesso total. Ao contrário do Lisa, o Macintosh tinha cara de coisa nova. Ele não parecia um computador tradicional com algum adicional. O tamanho, o design e as funções fizeram do Macintosh um produto inédito e isso chamou muita atenção. Mesmo que um tenha sido um fracasso e o outro não, o Lisa e o Macintosh mostraram a capacidade do time da Apple de pensar além do seu tempo. Eles representaram as tentativas exaustivas da Apple de traduzir sua visão de inovação, tecnologia e praticidade. Depois do Macintosh, nenhum computador foi o mesmo. Os anos 80 viram a Microsoft, a IBM e a Intel começarem a impactar nossas vidas com os computadores pessoais que se tornavam cada vez mais baratos e populares em casas e escritórios, fazendo com que nos anos 90 a Apple afundasse em dívidas. Com sistemas extremamente complexos e pesados para a época, os computadores da Apple eram demais. Eram caros demais, lentos demais e extravagantes demais. Enquanto isso, outras empresas apareciam com produtos inferiores, mas que já supriam as necessidades da época, que cá para nós não era lá essas coisas, né? Levou um certo tempo até que as pessoas dessem importância à tecnologia como dão hoje. Enquanto isso, a Apple se afundava em dívidas por tentar sustentar um negócio que se dedicava a produtos avançados demais para o seu tempo. No início dos anos 90, a Apple juntou forças com a IBM e a Motorola e formaram a AIM para competir com a Microsoft e a Intel, que na época estavam dominando o mercado da informática. A AIM não durou muito, mas lançou produtos bem-sucedidos como o PowerBook, o pai do laptop. Mas fracasso após fracasso e diante de um loop infinito de dívidas, decidiram demitir o Steve Jobs. Isso porque os projetos que ele mirava eram projetos muito caros, o que só estava piorando a situação da empresa. Mas tirar Jobs não era a solução. A Apple era a empresa certa na hora errada. Era mais uma questão de tempo do que de produto. Numa tentativa desesperada da empresa de retomar o controle, a Apple comprou a Next, uma empresa fundada pelo Steve Jobs depois que ele foi demitido, na tentativa de trazer ele de volta para a Apple. Jobs voltou e montou uma nova equipe de trabalho, que contava com caras como Jonathan Ive, um designer que anos depois seria o responsável pelo design dos produtos mais icônicos da marca, como o iPhone, o iPod, o iPad e o iMac. Trabalhando com um time de designers, Steve Jobs deu a eles mais autonomia do que qualquer outra empresa já tinha feito e estabeleceu que os produtos da Apple deveriam ser bonitos, sofisticados e práticos. O fim dos anos 90 e o início dos anos 2000 foram decisivos para o futuro da Apple. Nessa época, os produtos de maior sucesso da marca foram lançados, como o iMac G3 e o iPod. Foram vários sucessos, começando pelo iPod, que revolucionou a indústria musical. O iPod foi um dos produtos mais vendidos da Apple e marcou toda uma geração.
Você pode achar que não, mas se não tivesse sido o iPod, nossa forma de escutar música hoje seria completamente diferente. Depois vieram as versões melhoradas dos iMac e finalmente em 2007 a Apple anunciou que mudaria seu nome de Apple Computer para Apple Inc. Ela também anunciou que faria isso porque tinha decidido mudar o foco de computadores pessoais para eletroportáteis. Foi nesse mesmo ano que a Apple lançou um dispositivo revolucionário, o iPhone. Os anos de 2008 a 2018 podem ser considerados a década do iPhone. E a gente precisa enfatizar ele aqui, porque ele foi muito mais do que um celular bacana e da moda. O iPhone foi simplesmente o celular que tornou o smartphone comum. Sério, todos, de qualquer marca. Antes dele a gente não tinha nada igual. O iPhone foi o primeiro smartphone com tela 100% touch que dava para usar de forma super intuitiva. Além disso, era muito rápido para a época e fazia diversas coisas de forma simples, como mandar e-mail ou acessar o navegador. A Apple revolucionou diversos setores em pouco mais de 40 anos. Ela fez pela indústria tecnológica o que a Ford fez pela indústria automobilística. Quando uma empresa como a Apple se torna notícia, a gente tende a achar que sempre foi assim. Mas houve uma época em que a IBM era a titã da tecnologia e as empresas menores fundadas por pessoas como você e eu não tinham tamanho para competir, mas entraram na briga porque tinham uma ideia, um projeto ou um sonho. Algumas, como a Apple e a Microsoft, resistiram ao tempo e estão aí até hoje. O que empresas assim deixam para nós é, acima de tudo, uma lição sobre persistência. As coisas nunca vão sair como a gente planeja, e coisas que fogem ao nosso controle são uma regra. Acontece com todo mundo. Mas se você tem uma ideia, um sonho, se você tem vontade de chegar a um lugar que ninguém chegou antes, então você tem que persistir. Podemos pensar que a Apple é uma empresa de tecnologia ou de produtos, mas não podemos deixar de lado a ideia de que a Apple pode ser uma empresa de marketing. Muitas empresas se baseiam nas estratégias da Apple quando se trata de marketing. São estratégias não muito elaboradas e que esbanjam simplicidade, tanto que as suas propagandas não envolvem grandes efeitos especiais de vídeo, preços ou lista de características dos produtos, porque os produtos falam por si só. Mas isso acontece justamente pelos grandes lançamentos e subsequente sucesso de produtos como o iPod, o iPhone e o iPad. A Apple aprendeu com o fracasso do Lisa e hoje domina a arte de criar novos mercados. Talvez criar novos mercados não seja bem o termo correto, mas sim criar a necessidade nas pessoas de consumir aquele determinado produto. Muitas empresas fizeram tentativas de introduzir os tablets muito antes do iPad, mas quem os popularizou e colocou na cabeça das pessoas que elas precisavam daquilo foi Steve Jobs e a Apple. Isso aconteceu também com o iPhone e o Apple Watch. Esse é o jogo da Apple. A estratégia de marketing da Apple tem sido se estabelecer como a marca mais luxuosa em produtos de tecnologia, fazendo com que a iPlace pareça um showroom. Os clientes da Apple ficam mais do que felizes em pagar por um produto premium, porque sabem que farão seu dinheiro valer a pena. Além disso, eles parecem descolados fazendo isso. Existem inúmeras outras análises que podem ser feitas em cima das estratégias da Apple, mas por enquanto vamos deixando nossa pequena contribuição por aqui. O que intrigou muitas pessoas em 2018 foi o preço que o iPhone XS Max poderia chegar, incríveis R$10.000. Nos Estados Unidos chamou a atenção que pela primeira vez o iPhone quebrou a barreira dos $1.000. Mas, mais uma vez, esse é o jogo da Apple, ser reconhecida como uma marca de luxo em produtos de tecnologia. E você, o que acha dos produtos da Apple? Comenta aqui embaixo. Se você não tem nada a declarar, pode só acompanhar o circo pegando fogo aqui nos comentários. Particularmente, minha visão sobre o assunto pode ser transposta para o mercado automobilístico e as divisões de luxo das fabricantes como Toyota com a Lexus e a Honda com a Acura. Inclusive temos vídeos sobre as duas aqui no canal, confere lá depois. A Toyota e a Honda possuem divisões de luxo que compartilham as mesmas plataformas, mas com opções mais luxuosas e mais caras. A US News fez uma comparação de custo-benefício das marcas com suas subdivisões luxuosas, e o resultado foi que a Lexus entrega mais que a Toyota, e de fato vale pagar o valor mais alto. Mas por outro lado, a Acura não vale o preço a mais, e por isso a Honda ganhou o comparativo.
Na minha visão, tudo se resume a custo-benefício. Quanto eu pago versus o que eu recebo por isso. No Brasil, realmente fica difícil acompanhar os lançamentos da Apple, pois os valores exorbitantes acabam tornando a compra inviável. 5-inch Super Retina display. And that's a huge breakthrough. Yes, operations per second. From f1.4 to f16. And the background is changing with it. It starts at $999. An iPhone XS Max, same 3 configurations with its larger screen, larger battery, with just $100 more, starting at $1099. Mas enfim, esse vídeo não é uma afronta a quem compra a Apple. Existem muitas opções hoje no mercado e isso é muito bom. Entra aqui mais uma vez o mesmo assunto que já comentamos no vídeo sobre a história da Volkswagen. Hoje é muito comum ser extremista em tudo que é tipo de assunto, inclusive tecnologia e celulares. Muitas pessoas esquecem de analisar caso a caso e aproveitar aquilo que as empresas têm de bom e deixar de lado o que elas têm de ruim. Um exemplo do que a Apple tem de ruim é que ela descaradamente fala coisas que às vezes não fazem muito sentido, exatamente como toda a novela para a retirada da entrada do fone de ouvido. A Apple diz que tudo se resume a uma palavra: coragem. Eles poderiam ter pensado em qualquer outra bobagem para falar, menos coragem. Curiosamente, a retirada da entrada do fone de ouvido coincidiu com o lançamento do AirPod, o fone Bluetooth da Apple. A Apple quer ganhar mais dinheiro, sem problemas, essa é a base de qualquer negócio, não tem problema nenhum com isso. Mas não venha me dizer que se trata de coragem, pode inventar qualquer outra coisa. A Samsung inclusive tirou sarro da Apple por essa prática e fez questão de dizer que seus modelos tinham uma entrada de fone de ouvido, provocando a Apple. Do you want to know what else it comes with? An audio jack. I'm just saying. Mas um tempo depois, silenciosamente fizeram a mesma coisa, retiraram a entrada do fone de ouvido. Mais uma vez, é aproveitar o que elas fazem de bom e julgar elas por elas fazerem coisas erradas e hipócritas. Hoje, essas práticas duvidosas, tanto da Apple quanto da Samsung, não passam em branco graças à internet e plataformas como o YouTube. O YouTube também propicia para nós aqui do Elementar produzir esses conteúdos de história de sucesso, inclusive ir além, colocando a nossa opinião sobre as empresas, o mercado e as tendências sobre o futuro. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, inclusive, sobre como eu criei o canal Elementar e transformei ele num negócio, nas minhas horas vagas. Se tu ainda não assistiu, tá no primeiro link da descrição aqui embaixo. E se tu gosta desse tipo de assunto, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para ver todos os vídeos que a gente faz aqui. E se de fato tu gostou dessa história da Apple, eu tenho certeza que vai gostar de todas as outras que a gente tem aqui no canal, porque a produção é tão boa quanto. Então eu vou deixar aqui uma playlist das histórias de sucesso e é só clicar em qualquer um dos vídeos aqui da tela. Eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.